Livro de Daniel. Difícil, hein, né, Juan? Estou dando trabalho para você, né? Tenha paciência comigo, não estou acostumado com esse trem, não. Nós estamos nesses dias orando, lendo, estamos compartilhando, inclusive na EDS, o livro de Daniel, a história desse jovem que possivelmente tinha cerca de 17 anos e impactou uma geração. O livro de Daniel tem 12 capítulos e nos primeiros 6 capítulos, Daniel conta história, fala de história, mas do 7º ao 12º, Daniel traz revelações, profecias. Daniel era um jovem que a Bíblia diz que pela capacidade, pela integridade, se tornou 10 vezes mais sábio que os entendidos da sua época. Um jovem que estava em Jerusalém e foi repatriado para a Babilônia com seus 3 amigos para servir o rei Nabucodonosor. Deixa eu te falar uma coisa, quando você quer mudar não só uma vida, mas uma cultura de alguém, 3 coisas são pertinentes para serem mudados. Primeiro, a maneira de comer, a sua dieta, o seu cardápio. Meus irmãos, olha, quem é brasileiro pode estar em qualquer país, pode morar em qualquer lugar do mundo. Meu irmão, pode ser a melhor comida, mas se não tiver arroz e feijão, o trem não funciona. E se for goiano, irmão, tem que ter o quê? Piqui, pamonha, abóbora, aleluia, Silei. Abóbora é melhor que piqui, né? Mas não tem jeito, parece que está no sangue. Você come lá o melhor hambúrguer, você come o melhor peixe, mas o negócio está lá, arroz, feijão, porque está na nossa cultura. Nabucodonosor era estratégico. Primeira coisa que ele quis mudar em Daniel e seus 3 amigos foi o quê? Foi o cardápio. Vai comer do melhor, vai tomar do melhor vinho, vai comer da melhor carne. Mas Daniel sabia que havia uma cultura alimentar que não poderia ser mudado. Se muda a maneira de comer, se muda inclusive a maneira de pensar. Vocês vão comer da carne, vão tomar do vinho, mas eu e meus amigos vamos nos manter fiel, comendo apenas verduras, porque nós sabemos que é dessa maneira, em 3 semanas, estaremos mais fortes do que vocês. Um homem estratégico, um homem que tinha discernimento, um jovem que não aceitava qualquer coisa. Nabucodonosor quis mudar a cultura deles, separando eles por um tempo, mudando a maneira de pensar, ao Deus a quem servia, a religião. Quando você muda a religião, você muda uma cultura. O projeto de Nabucodonosor era transformar Daniel e seus amigos num povo babilônico. Mas havia um espírito nobre na vida de Daniel, havia sobre ele a sabedoria e o temor do Senhor, que não deixavam que esse jovem e seus amigos aceitassem as iguarias e também as mudanças e ofertas que vinham sobre o rei. Nós vemos aqui uma divisão nos livros que nós acabamos de falar, mas havia uma divisão também sobre a língua, capítulo 1, capítulo 2, Daniel escreve em hebraico, mas o capítulo 2 aos 7, 28, ele escreve em aramaico, porque era a língua mais usada nos seus dias. Daniel possivelmente queria trazer uma mensagem mais clarificada, mais clara, do capítulo 2 ao capítulo 7, talvez seja a mensagem principal, o cerne desse livro, e ele escreve esses capítulos em aramaico, que era a língua mais utilizada daquele momento. Eram línguas primas, o hebraico e o aramaico, era como português e espanhol, eles entendiam, mas no capítulo 2 ao capítulo 7, parece que ele queria comunicar de maneira eficiente e clara para que todos entendessem. O livro de Daniel, o nome Daniel vem de Dan da tribo dos juízes, El, Deus, ou seja, Daniel significa o Deus dos juízes, ou então o Deus é a minha justiça. O tema do livro é a soberania de Deus, mas meus irmãos, outro tema cairia muito bem nesse livro, senão o tema, um clamor pela integridade. Meus irmãos, como que esse livro ele se contextualiza aos nossos dias?
Nós estamos vivendo duas crises hoje na sociedade. De um lado, a crise chamada Covid-19. Mas do outro lado, uma outra crise que para mim é pior, que é a crise de integridade. Nós falávamos de integridade no passado e bastava uma palavra para que tudo fosse então acordado. Você ia comprar uma coisa na venda e você falava assim, não tinha dinheiro, olha seu José, eu volto aqui daqui uma semana e pago o senhor. Tudo bem, palavra dada é palavra cumprida. E uma semana você voltava e honrava e pagava, era um acordo verbal. O tempo passa, começou a se quebrar palavra, e aí então tinha que haver provas para que esse compromisso fosse cumprido. Surgiu lá os cartõezinhos, caderneta. Hoje em Goiás, até hoje, é uma cultura que eu estou vivendo, né? Não estava mais acostumado com isso, com promissória, assinar promissória. Eu estou fora desse negócio de promissória, eu não gosto desse trem não, irmão. Eu não gosto desse negócio não. Tem dinheiro, compra, não tem, não compra. Às vezes a gente compra uma coisinha aqui, uma coisinha ali, vai no armazém, mas esse negócio, quando a gente não tem controle, vira uma bola de neve. E passou o tempo que nem caderneta, nem promissória está valendo mais. O cara dá a palavra, assina, dá cheque, tudo, e o negócio vira uma bagunça, porque já não existe mais integridade, já não existe mais autoridade naquilo que se fala, naquilo que se compromete. Uma crise de autoridade que a gente via o ímpio, via o mundo fazer. Falamos da política, a igreja criticou a política, política suja, política não presta. E hoje nós estamos vendo a falta de integridade atingindo os cristãos e inclusive os líderes eclesiásticos. Meus irmãos, nunca vivemos tamanha vergonha, e hoje nós vamos levantar um clamor de arrependimento, de confissão de pecados, porque antigamente a gente falava que era crente. Irmão, hoje quando eu vou comprar uma coisa, nem pastor eu falo que eu sou, só se perguntar. Eu falo que eu sou psicólogo, mas você também é pastor? Sou. Porque hoje falar que é pastor, infelizmente, já não é mais vantagem alguma. E hoje a minha crítica não é para a igreja católica, a igreja espírita, a minha crítica hoje é para a igreja de Cristo em Goiás, do qual nós somos pastores. A minha crítica é contra mim, é contra você, para que Deus nos desperte, meus irmãos, que nós precisamos mudar o nosso estilo de vida, porque senão vamos estar enganando o mundo, enganando a nós mesmos, achando que nós estamos num trilho, num caminho estreito, mas o caminho que nós estamos trilhando é um caminho muito largo, que está nos levando à perdição, inclusive dentro das igrejas. A maldição do jeitinho brasileiro. Voltamos ao nosso passado e começamos a ver como fomos colonizados. O português de um lado, o francês do outro. Um jeitinho da malandragem dos portugueses, da perversidade dos franceses. E parece que essa coisa nos envolve, essa cultura nos toma, e a gente sempre está dando um jeitinho. A gente sempre busca viver o evangelho pela metade. E esse é o problema pelo qual a nossa igreja ainda não conquistou essa cidade. Essa é a razão que nós somos 35% de população evangélica no Brasil, mas não transforma o Brasil. Cresce a igreja, cresce prostituição, cresce droga. Por quê? Porque nós estamos possivelmente vivendo o evangelho pela metade, pela parcialidade. E a proposta do livro de Daniel, a proposta do jovem Daniel, não é que nós vivamos uma vida pela metade ou parcialidade, mas vivamos uma vida por inteira. Você precisa entender que Jesus, quando olha para você, Ele não vê você pelo lado financeiro, Ele não vê você por uma dicotomia de alguém emocional, alguém físico. Deus, quando olha para o ser humano, Ele vê você por completo, único, íntegro, integral, e é dessa maneira que nós devemos servir ao Senhor. Igreja, Deus vai levantar nesses dias pessoas que entenderam a proposta da integridade, pessoas que entendem que não adianta só fazer barulho, não adianta só gritar, é preciso manifestar o reino de Deus na sociedade. Isso é avivamento, é transformação social.
Goiás precisa ver em nós que nós carregamos algo diferente, e aquilo que nós carregamos testifica ao favor de Deus. Romanos capítulo 8, porque a nossa sociedade aguarda com expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Cadê os filhos de Deus neste lugar? Cadê os filhos de Deus na cidade de Goiás? Religião tem muita neste lugar, mas o que Deus procura não são religiosos. João capítulo 4, versículo 23, mas a hora é chegada que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e é esse que o Pai procura. Não são perfeitos, mas são pessoas que simplesmente vivem e andam pelo Espírito e andam pela verdade. Capítulo 1, versículo 8. Um clamor pela integridade. Como nós podemos usar o exemplo de Daniel para vivermos uma vida íntegra, sem parcialidade, sem ser um na igreja e sem ser outro lá fora? Eu me lembro que no passado, eu estive em Pires do Rio, fomos apresentados como pastores da igreja em Goiás, e aí um pastor chegou e estufou o peito e falou: pastor Marlon, é muito fácil ir para Goiás agora, né? Depois que seu sogro plantou lágrimas e sofrimento, agora você chega lá com a igreja toda pronta, aquele povo lá, agora é fácil, né? Falei: deixa eu te falar uma coisa, você tem razão, que os nossos bispos plantaram suor, lágrima, e isso não se compara. Mas você não sabe, camarada, o peso que está sobre os nossos ombros, pastores de Goiás, para representar homens e mulheres como aqueles dois. Vocês não sabem como que é pesado para nós pastores ter que representar o bispo Raimundo e a bispa Rosa nesses dias. Carregar o que eles carregaram e manter a postura de palavra e integridade de que esses dois têm. É um peso, ou estou falando mentira? É um peso ou não é? Representar esses homens, essa mulher e esse homem de Deus. A nossa igreja é representada pelo nosso bispo, nossa bispa, e a única coisa que eu ouço falar deles: ali é um homem íntegro, ali é uma mulher íntegra. Um pastor que planta uma igreja por 33 anos e permanece nela por 33 anos, sem divisão, sem qualquer tipo de escândalo. Meus irmãos, isso é um fato inédito no Brasil e no mundo, e é um desafio muito grande manter esse legado, mas nós vamos manter pela misericórdia do Senhor. Posso ouvir um amém seu? Primeira estratégia para vivermos a integridade do Evangelho. Verso 8, porém Daniel propôs em seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei. Ele propôs no seu coração, nem com o vinho que ele bebia, portanto pediu ao chefe dos eunucos que se lhe permitisse não contaminar. Daniel foi um jovem puro no mundo impuro, porque ele propôs no seu coração, ele determinou de dentro para fora o desejo de ser íntegro, integral, de ser alguém temente à palavra de Deus. Você não vai conseguir ser íntegro se você não permitir que o Evangelho alcance o seu coração. Você não vai conseguir ser integridade ou ter integridade se você não permitir que o Evangelho alcance os lixos, os pecados que muitas vezes carregamos dentro da nossa alma. Que a pessoa tem dom, fala em língua, profetiza, mas parece que o comportamento ainda, porque o coração não foi tocado pelo Evangelho. Lembra que Jesus quer alcançar você por completo, é corpo, alma e espírito, é totalidade.
Tem pessoas que permitem que o evangelho vai só no espírito, aí se torna um homem espiritual, uma mulher espiritual, mas o evangelho não alcançou ainda a sua alma, a sua psique, a sua mente. O evangelho de Jesus é para você por completo e por inteiro. Deus não quer que você seja alguém pela metade, crente na igreja e descrente lá fora, alguém que glorifica a Deus aqui dentro, mas o diabo lá fora. O Senhor está à procura de pessoas inteiras, que glorifiquem ao Senhor na igreja, glorifiquem ao Senhor em casa, glorifiquem ao Senhor no seu trabalho, de modo que por onde ele passa, por onde ela passa, as pessoas, ao invés de acusar e tacar pedra, esse homem, essa mulher tem a segurança, porque a integridade gera segurança, proteção. Ele não tem nada o que temer, ela não tem nada o que temer, ele anda de cabeça erguida, ela anda de cabeça erguida, e as pessoas falam: ali vai uma mulher de Deus, eis que ali vai um homem de Deus. O que aquele homem fala, pode acreditar, o que aquela mulher fala, pode confiar. Daniel era assim. Ele propôs no seu coração em não se contaminar com o mundo. Nós precisamos em Goiás de pessoas que determinem de dentro para fora, do coração para o mundo exterior, do interior para o exterior, não se contaminar e não aceitar o que o mundo nos propõe. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Não tem problema cuidar do seu carro, não tem problema cuidar da sua chácara, não tem problema cuidar do seu corpo, não tem problema, mas sobre tudo que se guarda, sobre tudo, cuida do teu coração, cuida das tuas emoções, porque aquilo que entra no coração vai se manifestar. Jesus disse: a boca fala o que o coração está cheio. Jesus disse de onde que procede os pecados, os maus comportamentos do coração do homem. Ninguém peca da noite para o dia, ninguém deixa a casa da noite para o dia, ninguém rouba da noite para o dia, ninguém mata da noite para o dia. Ele vê, ele pensa, ele deseja e ele faz. Esse é o processo do pecado, esse é o processo do comportamento humano. Eu vejo, eu penso, eu desejo e eu faço. Podemos repetir isso? Eu vejo, eu penso, eu desejo e eu faço. Por isso que quando está a tentação, o problema, a luta na mente, ainda é fácil de brigar. Você ora, tal, renuncia. Mas quando você aceita esse pensamento seu e desce para o coração, meu irmão, pode esperar que vai acontecer. Porque aquilo que a nossa alma pensa, ela é, disse Salomão em Provérbios. Portanto, cuide do seu coração. Esse tempo foi um bom tempo para a gente refletir. Como está aqui dentro, o que prevalece aqui dentro? Raiva, ira, rancor. Como Deus revelou coisa do meu coração, os segredos do coração, os ídolos do coração de Ezequias, parece que é o 34 ou 24. Os ídolos do coração são aqueles que vão determinar o nosso comportamento. Continuando, próximo versículo, capítulo 6. Versículo 10. Depois, Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para onde? Aberta para onde? Jerusalém. Tenho falado sobre isso com a igreja, irmãos, pega essa visão. Tenho falado sobre isso, precisamos orar por Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque a cidade de Deus é a terra sagrada, é o lugar de onde veio a salvação para o mundo. Salmo 122:6, orai pela paz em Jerusalém, prósperos serão, abençoados serão aqueles que te amam. Existe uma graça especial na intercessão, na oração intercessória por Jerusalém. Eu tenho experimentado na minha vida coisas maravilhosas, depois que comecei a orar todos os dias por Jerusalém. Ora pela conversão dos judeus, ora pela paz daquele lugar. Estava falando no culto mais cedo, olha lá depois no mapa, quantas pessoas morreram de Covid em Jerusalém? Pouquíssimas, parece que foi 200, 100 por 200, está estabilizado. Um país que é um estado do Brasil, pequenininho, a potência que é,
55% da riqueza do mundo está em Israel. Desculpa, 55% da riqueza dos Estados Unidos está nos judeus em Nova York. Os judeus estão regressando para Jerusalém, e isso teme aos americanos, porque a riqueza do país está sendo transportada para Jerusalém. Um povo próspero, uma terra seca, que tudo que planta dá. Ninguém entende isso. Ore pelo Jerusalém. Mas ele fazia algo tremendo. 3 vezes no dia ele se punha de joelhos. Nós precisamos voltar a orar de joelhos. Deus tem falado comigo. Vocês oram sentados, deitados, de pé, mas ninguém ora mais de joelhos. A oração de joelhos é poderosa. Você se submete, você se humilha. Nós precisamos voltar a orar de joelhos. Ele orava dando graças diante de Deus, gratidão, gratidão. Mas sobretudo, meu irmão, aquele homem orava. A oração tem um fator preventivo da perversidade, da corrupção. Quem ora mais, se precaver mais dos problemas. Quem ora mais, essa é minha teoria, inclusive gasta menos. Ah, é, pastor? Quem ora mais gasta menos? Claro que gasta menos. Porque muitas vezes nós gastamos por impulso. A gente vê quem então é movido aí, né, por aquele transtorno obsessivo compulsivo de compra. Gosta de comprar e ver mudar. Mas quando você ora, você pergunta: eu preciso? Eu tenho dinheiro? É realmente necessário? Eu faço compra assim, né? Em casa quem faz compra sou eu gosto de fazer compra. Quando a Yara vai comigo, ela vai jogando no carrinho. Ela não está aí não, né? Oh meu Deus, está lá atrás. Mas aí quando ela vira as costas para um lugar, eu vou tirando. Aí ela vem, coloca 2, eu tiro 1. Aí chega em casa, ela fala: mas cadê o negócio? Eu vou orando: o senhor precisa realmente? 2 não, 1 precisa, tá bom. Essa marca é mais baratinha, tal, como é que é isso aqui e tal. Diminuir bastante a conta, irmãos. Quando vai ao supermercado, eis um bom lugar para despertar o espírito de oração. Você já orou no supermercado? Porque na verdade, o que o texto nos ensina é que esse homem, ele não apenas orava 3 vezes por dia. Você vai ver que Daniel está em comum, ele está em plena comunhão com o Espírito Santo. Oração não é para vir para a igreja com certos momentos para orar. Oração não é simplesmente vir para a campanha de Daniel e orar. Oração é um estilo de vida que faz parte da nossa vida. Nós estamos dirigindo, desliga o rádio, você está orando. Eu passo correndo todos os dias no Hospital São Pedro. É impossível não levantar a mão e declarar a graça, poder, misericórdia de Deus sobre o Hospital São Pedro. A gente passa pela prefeitura, abençoa a prefeitura, os trabalhadores daquele local. A oração é um estilo de vida. É como disse o apóstolo Paulo aos irmãos tessalonicenses: orai, orai, orai sem cessar. Nós não sabemos orar como convém, porque a única coisa que nos resta é orar. E a oração nos previne de muitas quedas. Alguns de vocês viram um vídeo que eu coloquei esses dias no Instagram. Há mais ou menos 7 anos atrás, eu recebo uma ligação em Goiânia, uma pessoa oferecendo um dinheiro para o projeto crescer. Esse rapaz, um pouco meu conhecido, ele falou: pastor Marlon, temos um dinheiro lá da Venezuela para trazer para cá. E nós precisamos de uma ONG para receber esse dinheiro. E como eu conheço a sua integridade, como eu conheço a idoneidade do projeto, eu gostaria que vocês recebessem esse dinheiro para abençoar a vida de vocês, abençoar a vida de vocês. Eu falei: mesmo, como é que funciona? Nós vamos mandar o dinheiro para a conta de vocês, vocês vão reter 20% e depois vão distribuir em 6 contas físicas. Eu comecei a olhar aquilo, eu falei: tem uma coisa errada nesse negócio. Eu falei: Jesus amado, que negócio é esse? Eu perguntei para ele o valor. Besteira minha, né? Falei: mas quanto que é? Ele falou assim: não se assuste, é um valor razoavelmente alto, são 4 milhões de reais. Aí eu comecei: Jesus, misericórdia. Falei: 4 milhões de reais, 400 mil, 800 mil, 20%, resolve. Já vi campo de futebol, já vi sala de computação, já comecei a ver o projeto crescer. Falei: acabou nossos problemas. Mas na mesma hora eu falei: Senhor, esse negócio provém de Ti. E o Espírito Santo falou ao meu coração: chuta que é laço.
pedi aquele rapaz, mesmo assim, um tempo para pensar. Conversei com um amigo meu que ligou para ele, conversou 15 minutos e falou assim: sai fora, porque isso é lavagem de dinheiro. Eu sabia no meu coração que esse dinheiro tinha procedência errada, mas mesmo assim, irmãos, é a luta da carne contra o Espírito. O Espírito fala: sai. O Espírito fala: não é de Deus, mas a carne fala: vai resolver seus problemas. E eu fiquei mais ou menos um dia e meio para tomar a decisão. Quando eu liguei para o rapaz para dizer não para ele, porque eu estava em oração, eu falei: é não. Ele falou assim: pastor, tarde demais, deixa para a próxima, nós já doamos esse dinheiro já demorou muito. Eu falei: mesmo? Graças a Deus, meu amigo, mas deixa para a próxima, não muito próxima e nunca próxima. Ele falou: nós doamos esse dinheiro para uma outra instituição, que vocês sabem qual é, que foi agora recentemente aí descoberta com um grande escândalo no nosso estado. Deus me poupou, Deus nos poupou, porque nós oramos, porque nós apresentamos diante de Deus todos os nossos desafios, todas as nossas dificuldades e projetos de vida. Alguém que ora é poupado do mal. Alguém que ora preserva a sua integridade. Você pode perceber, quando você vai enfraquecendo a oração, você vai aceitando coisa. Nós precisamos quebrar esse espírito maligno de Brasil, de jeitinho brasileiro. Ninguém está vendo, ninguém vai ver, dá um jeitinho daqui, dá um jeitinho por ali. Isso não pode caber no nosso meio, meus irmãos. Isso não pode caber na vida de um cristão. Ou é ou não é, ou nós somos ou não somos. Mas a oração tem o fator preventivo de nos poupar e de nos manter íntegros na presença do Senhor. Posso ouvir um amém? E já terminando, a última ação para a integridade, o último exemplo de Daniel. Poderia dar muitos aqui, mas esse é o último, meus irmãos. A Bíblia fala no capítulo 3, verso 17, Daniel e seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego mudaram o nome também, porque essa é uma outra forma também de mudar a pessoa, muda o nome. Mas Deus sabia muito bem quem era o nome, quem era Daniel e seus amigos. E aqui eles são agora obrigados a se prostrar diante de uma imagem. E Daniel fala: eis que o nosso Deus, se vocês não forem adorar, vocês vão ser lançados à fornalha de fogo. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Mas se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, não serviremos a teus deuses, não serviremos a teus deuses. Não é não. Tinha uma campanha no carnaval para as mulheres: não é não, né? Porque o brasileiro tem muita dificuldade de entender que não é não. E a igreja tem muita dificuldade de falar não. Nós queremos falar sim para não desagradar o irmão, para não desagradar a irmã. E muitas vezes nós estamos diante de situações muito melindrosas que nós aceitamos o sim. Ninguém vai saber de nada, ninguém está vendo, mas existe um Deus que tudo vê, existe um Deus que tudo sabe. Nós não queremos falar não para não desagradar as pessoas, estão do outro lado, mas falamos sim para as pessoas e falamos não para Deus. Meus irmãos, a integridade parte do pressuposto que nós precisamos aprender a dizer não. O não é protetivo, o não é íntegro e o não é saudável, assim como o sim é saudável na hora correta. Você e eu precisamos ter coragem, intrepidez, ousadia para dizer não ao pecado, não às propostas do mundo, não às ordenanças que nós temos visto nesses dias, propostas de Satanás para nos derrubar. É preciso dizer não. Ser homem de Deus, mulher de Deus, não. Todos os dias tem que falar não para o mundo, não para a carne, como a nossa carne deseja as coisas da carne, como a nossa carne deseja as coisas que corrompem, mas é um não diário, é a renúncia diária, não tem moleza. Eu sempre brinco e falo e repito: vida cristã não é o Walt Disney, é o UFC, camarada.
tem moleza, nem para o irmão, nem para a irmã. A proposta do Evangelho é: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Essa é a proposta de Jesus. Se você não dá conta disso, não tem como, porque o caminho que nos leva ao céu é apertado, é estreito, dói. Mas esse caminho nos leva à salvação. Mas existe um caminho muito fácil. Se você gosta de facilidade, vai por esse caminho. É largo, é espaçoso, é maravilha, é sexo, poder, dinheiro. Mas o fim dele é um fim maldito. Minha oração essa noite, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos levante como igreja, como uma igreja íntegra nesses dias, que o Senhor tenha misericórdia de nós, pastores, de você, igreja, e que nós possamos fazer diferença nessa cidade, não sermos pessoas pela metade, mas honre a sua palavra, de dentro para fora do seu coração. Vamos despertar um estilo de oração, orar antes de tomar uma decisão, uma hora, não toma decisão precipitada. Eu sempre brinco, que tem um amigo meu que sempre me ensinou: Marlon, vai comprar uma caneta, ora antes de comprar uma caneta. Eu falei: pra quê, cara? Ele falou: para saber qual é a cor que Deus quer para você. Se nós orarmos, Deus vai nos proteger, mas se fizer do jeito que está, vai ser envergonhado. E vamos aprender a dizer não para o mundo, para a carne e para o diabo, porque aquele que semeia, como foi dito aqui na oferta, vai colher, vai colher, vai colher. E a minha oração é que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos levante hoje aqui como Danielas. Que o Senhor levante homens e mulheres valentes, não perfeitos, pecadores, mas que entendam que, sobretudo, o compromisso seu é com Deus, não é com homens. E o Deus que te chama, esse te fortalece e te conduz até o fim. E aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia! Fique de pé, levante as suas mãos e aplauda o nome do Senhor Jesus, porque Ele é bom, Ele é bom. O Senhor é bom, perfeito. Aleluia! Oh, aleluia! Oh, xerelebachuriangalamaia. Vamos lá, Ju. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia! Se você é um Daniel, se você é uma Daniela, se nesses dias você se comprometeu por 21 dias não se contaminar, a minha oração é que você permaneça apenas mais um dia, e quando esse dia se findar, você faça mais um compromisso, mais um dia, mais um dia, mais um dia, mais um dia, até a volta do Senhor Jesus. Se você quer ser um Daniel, uma Daniela, coloca as tuas mãos para os céus e comece a orar. Senhor, eu não quero ser alguém pela metade, eu quero ser alguém parcial, eu quero ser alguém íntegro, eu quero glorificar o teu nome nas ruas de Goiás, onde eu passar, as pessoas vão ver, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um homem de Deus. Eu quero seguir os passos desse homem, eu quero seguir os passos dessa mulher. Nossos filhos seguirão nossos passos, quando eles nos vê como homens Daniel, como mulheres Danielas, nossos filhos vão nos seguir. Aleluia! Comece a orar, igreja, comece a profetizar tempos de integridade, tempos diferentes na sua vida. Comece a declarar: Senhor, eis-me aqui, usa-me, Senhor, envia-me a mim. Oh, Xerebaçaia. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça
justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. Aleluia. Aleluia. A tua igreja te adora nessa noite, Espírito Santo. Não por aquilo que nós somos, mas por aquilo que o Senhor é. Tu és o centro da nossa igreja. Tu és o centro da nossa vida. Tu és o centro da nossa adoração. Senhor, nós confessamos agora os pecados dos nossos pais. Confessamos os pecados, meu Pai, dos pais dessa cidade, dos pais da tua igreja, dos líderes religiosos deste século. Senhor, tenha misericórdia deles e de nós. Ah, Espírito Santo, os pecados dos olhos, do corpo, das mãos, do coração. Senhor, perdoa os pecados dessa igreja. Pai, nós oramos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que o Senhor levante uma nova geração de adoradores neste lugar. Filhos e filhas que entenderam a sua missão de sermos pessoas íntegras, que não aceitemos, meu Pai, as iguarias do Rei, mas propomos em nosso coração sermos íntegros e irreparáveis e irrepreensíveis diante do Senhor. Senhor, recebe o nosso jejum. Senhor, recebe a nossa consagração por 21 dias. Ah, Senhor, manifesta em nós e sobre nós o teu reino, reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Que nessa semana possamos colher a 30, 60, 100 por um aquilo que nós plantamos. Senhor, nos faz pessoas íntegras, totais, na palavra, no zelo, no temor e no tremor do Senhor. A começar pelos pastores, bispos, líderes, obreiros dessa igreja. Senhor, que Goiás veja em nós uma igreja diferente. Senhor, que os nossos companheiros de trabalho percebam em nós integridade e não perversão. Que eles possam olhar para nós e dizer: ali vai um homem, ali vai uma mulher de Deus. Eu quero ir atrás, porque eu quero o que ele tem, eu quero o que ela tem. Senhor Jesus, guarda-nos e livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que toda a igreja de Cristo em Goiás diga amém. Que toda a igreja de Cristo aplauda o nome do Senhor. Vencemos, vencemos, oh, vencemos. É
pode dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Diga: Ebenezer. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor.